O pênalti desperdiçado pelo Yuri é o responsável pelo resultado. Ponto. E eu vou explicar pra vocês o porquê. O Corinthians começa a partida surpreendentemente bem, surpreendendo completamente todo mundo, né? Jogando melhor que o Flamengo, gerando oportunidades claríssimas de gol. Até aí tudo bem. Perder o gol é normal. Yuri Alberto é responsável por perder absolutamente todos. 2 das oportunidades, cara a cara com o goleiro sem marcador. Ok, isso acontece, não tem problema. Mas a cobrança de pênalti, ali não dá, né? Ali ele simplesmente cobrou como Corinthians, né? E é isso, cara. Eu acho que aquela cobrança de pênalti ali, o Yuri Alberto, ele representou o momento do Corinthians, né? O momento do Corinthians é esse. Um momento onde nós temos jogadores que não levam a sério a camisa do Corinthians, que não tem responsabilidade. Não é o caso do Yuri, né? Eu sei que não é o caso do Yuri, mas ontem, aquela cobrança de pênalti, ela representa tudo isso. Jogadores que não têm a responsabilidade, jogadores de baladinha, certo? Jogadores que vão pra baladinha, com o Corinthians perdendo um jogo pro Sport, que não ganhou de ninguém. Jogadores que são vistos como lideranças dentro do clube, que é o caso do senhor Garro, e é pego numa balada, num momento crítico, num momento triste da história do Corinthians. Ele tem esse direito, mas ele também tem que respeitar o torcedor, o momento do Corinthians, e ter empatia pelo que tá acontecendo. A gente não vê isso. É um time descomprometido, até mesmo com si mesmo, né? A gente vê que o time do Corinthians é um time que não aspira a nada. A gente não tem jogadores que querem ir para uma seleção, que querem ir para uma Europa, jogadores que querem buscar mais. Então, dito isso, são jogadores que não vão entregar mais, né? Você precisa ter uma objetividade maior para que você realmente entregue mais. E a gente tem jogadores ali que não tem objetividade nenhuma, nem ser campeão, nem ir para uma seleção, nem ir para uma Europa, nem ganhar mais. Eles estão bem como eles estão, eles sabem que saindo do Corinthians eles vão para um Criciúma, para um Sport, assim como todos os jogadores que saem do Corinthians, né? Então isso define muito bem. Aquela cobrança de pênalti ali, ela define muito bem o que é o momento do Corinthians, né? É uns meninos jogando bola e eles não conseguem tomar as decisões certas, eles não conseguem ter seriedade, eles não conseguem ter concentração, né? Então ali é definitivo. E por que eu digo pra vocês que aquela cobrança de pênalti, ela definiu o resultado? Porque o jogo do Corinthians era muito bom naquele período, naquele momento. O primeiro tempo do Corinthians é muito bom. E o Corinthians, ele é um time que ele joga no contra-ataque, porque o Corinthians não tem um meio-campo definitivamente criativo nesse momento. Então, normalmente, a transição era muito rápida, ou ela é da defesa pro ataque, ou ela passa rapidamente pelo meio-campo e pro ataque, em uma bola em profundidade, ou pro Guinegão, pro Yuri Alberto, normalmente pro Yuri, né? Terminando a partida, vencendo o jogo por 1-0, o Corinthians ia ter a vantagem de jogar somente na sua zona de conforto, que é jogar com uma estratégia diferente, né? Aproveitando que o Flamengo teria que sair. Então o Corinthians poderia jogar, sinceramente, diretamente, né? Literalmente, só no contra-ataque, que é o ponto forte do Corinthians. Podendo assim, né? Terminar a partida em algum momento, né? Conseguir concluir mais um gol e conseguir ali acabar com as chances do Flamengo de vencer a partida, que eu acho muito difícil, um time muito capaz. Outro ponto importante de ter saído vencendo o primeiro tempo é que a gente sabia que o Flamengo, no segundo tempo, ia começar a colocar algumas peças, que são as peças titulares. O Flamengo entrou com um time alternativo e deu oportunidade do Corinthians pegar um meio-campo mais bagunçado, porque é um meio-campo que não tem o costume de jogar partidas oficiais sempre junto. Tem um ponto importante, o Corinthians também fez uma estratégia muito interessante. O Corinthians surpreendeu o Flamengo adiantando suas linhas de marcação, pressionando o Flamengo para que o Flamengo não desenvolvesse o seu futebol. O Flamengo não esperava por isso, então o Flamengo não conseguia entrar no jogo, né? Mas a gente sabia que quando o Flamengo começasse a entender o jogo e o Felipe Luiz começasse a pegar algumas peças que estavam no banco de reserva e colocasse na partida, a gente ia ter um Flamengo mais perigoso. E quando aconteceria isso? No segundo tempo. Então, era importantíssimo terminar o primeiro tempo vencendo o Flamengo. Não aconteceu. Aí veio o segundo tempo. O Yuri Alberto acerta um chute que
aqueles raros chutes que o Yuri Alberto acerta, né? Ele acerta esses raros chutes com uma certa frequência, marca um golaço, né? Um gol muito difícil de ser marcado, chora, né? E, enfim, toda aquela dramatização, aquilo ali não me convence, tá? De certa forma não me convence. Tenho todo o respeito por você, Yuri, mas não precisa. Tá bom? Eu sei que pra você, foi difícil perder o pênalti, então você comece a agir como homem, vestindo a camisa do Corinthians. Não se comporta como menino, que você não precisa passar por isso. Mas enfim, foi lá, meteu o gol, né? 1-0. Mas aí acontece o que eu falei que aconteceria na live do intervalo. Eu falei, no segundo tempo, o Felipe Luiz vai mexer no time e vai começar a colocar suas peças importantes. O Felipe Luiz, acho que ali por volta dos 20 minutos, por 20 minutos do segundo tempo, ele começa a colocar algumas peças mais importantes em campo. Em 25 minutos, o Flamengo, logo que o Corinthians faz o gol, o Flamengo já empata a partida, né? Com a presença ali de 2 jogadores que o Felipe Luiz havia colocado em campo, que já tinha melhorado o aspecto ali pelas laterais do campo. Os jogadores já começavam a transitar mais ali pelaquela lateral e já impedia que o Corinthians avançasse por ali. E rapidamente o Flamengo empata a partida. E logo depois, com algumas peças mais importantes em campo, o Flamengo vai lá e vira a partida lógica do jogo. Todo mundo já sabia que ia acontecer isso, que quando o Felipe Luiz começasse a colocar as peças importantes, o Flamengo iria reagir, o Flamengo iria ser mais perigoso, mais efetivo, o Flamengo tem um banco melhor, então logo o Flamengo consegue fazer substituições e consegue, de fato, ser melhor na partida por causa disso, né? São peças melhores, com mais capacidade física e técnica. E todo mundo sabe que o Corinthians não tem banco. E o Corinthians começa a fazer exatamente o que a gente pode fazer. Tira um zagueiro e bota um lateral, né? Pra fazer a função de zagueiro. Tira um lateral e bota um zagueiro pra fazer a função de lateral, né? Tira um Ranieri, um Martinez e bota um Rian, que não faz nada. Ele não faz nada. Ele só tá ali e ele só atrapalha o adversário. A função dele é atrapalhar o adversário, ele não faz mais nada. Ele não chuta pra gol, ele não dá passe, ele não faz nada, certo? Aí você tira o Guinegão, que pra mim aí é o erro capital, tá? É o erro capital. Se a gente tinha alguma chance ainda de talvez fazer alguma coisa no ataque, era manter o Guinegão. Era mantê-lo. Era o cara que segurava a bola naquela frente e o cara que gerava situações. Você tira o Guinegão e bota o Thales Magno, aí acabou. Aí você tirou um atacante e colocou alguém ali para fazer absolutamente nada, né? Não havia necessidade nenhuma de colocar o Thales Magno. Você podia tirar o Guinegão e colocar, por exemplo, mais um meio-campista, não sei quem também, porque, porra, não temos jogadores, mas mudar a estratégia, talvez, mas tirar o Guinegão pra pôr o Thales Magno é tirar o Guinegão pra pôr ninguém. E aí, entregamos, né? Ali a gente já estava entregue à própria sorte. No fim das contas, venceu quem deveria vencer. E aí, desculpa, não dá pra gente ser o corintianão o tempo todo. O Flamengo é melhor. Um time melhor, um time mais bem preparado, um time mais bem treinado, um time mais capaz, um time que botou camisa em homens, pais de família que estão ali, né, trabalhando, estão ali trabalhando, estão ali almejando coisas maiores, ser campeão, ser convocado, né, fazer história, ser ídolo, tudo que o nosso time não tem, tudo que o nosso time não se importa. Certo? Então venceu quem a gente já sabia, até mesmo o corintiano já sabia, venceu quem a gente imaginava que venceria. O time que paga em dia, o time que está organizado, o time que se preocupa com sua gestão, o time que não está nas páginas policiais, venceu aquele que deveria ter vencido, né, por méritos, por seus próprios méritos. Ah, mas teve o lance lá do lateral que a bola... Se a gente não toma aquele gol, tomaríamos outro. Eu garanto pra vocês. Eu garanto pra vocês. E, enfim, rapaziada, mais uma vergonha. Eu acho que o time Corinthians merece passar todas as vergonhas do mundo. O corintiano não. O corintiano não merece. Mas, mais uma derrota do Corinthians vexatória.
Vexatória. Eu sou Lô Corintiano, do Lô Corinthians Informa. E para mais notícias do meu, do seu, do nosso Coringão, me segue aí.